Doutora Naira, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa, uma boa noite. E é um assunto de fundamental importância, porque sim, falar de gravidez na adolescência é falar de saúde pública, não é? Com certeza, são impactos muito grandes na vida dessas gestantes adolescentes e também dos pais desses bebês. É importante a gente tratar isso como um assunto de saúde pública, com toda a importância que merece, e por isso a criação dessa semana inicial de fevereiro de conscientização sobre o tema. Isso é fundamental. Como é que a gente pode tecer um panorama de como o país vem se desenvolvendo em relação a isso? É um problema sério, obviamente, mas a gente vem evoluindo. Como é que a gente pode dizer o tema gravidez na adolescência? Já há políticas públicas que previnam as nossas adolescentes dessa situação? Olha, é difícil a gente dizer que a gente já teve grandes evoluções. O Brasil é um dos líderes em incidência de gestação na adolescência, e isso é um assunto grave porque impacta a vida dessas meninas socialmente, e a gente deve considerar que a gestação na adolescência é considerada uma gravidez de alto risco, porque em geral são gestantes que têm uma menor procura da assistência médica ou que demoram para procurar, para descobrirem que estão grávidas ou para assumirem que estão grávidas. Por isso são pré-natais feitos de forma mais curta ou insuficiente, com exames faltando, o que pode impactar na saúde do bebê, inclusive. Isso é fundamental, né? Eu falei aqui semana passada ou esta semana com um ginecologista a respeito de vacinação, né, para gestantes, e falamos sobre a importância do pré-natal, né, o acompanhamento, enfim, etc. Para uma gestante adolescente, isso é ainda mais... eu não sei se nós podemos, inclusive me corrija, doutora, considerar se há uma gravidez de risco, até por conta do organismo em formação, enfim. Me fale sobre isso, da importância do pré-natal também nesta fase, né? A gente sabe que é fundamental em qualquer gestação, né? Mas também por conta disso, né? do organismo da adolescente. Claro, para que os ouvintes entendam o que é uma gestação de alto risco, tudo que foge aos moldes de saúde esperados, então qualquer doença que essa grávida já tenha ou desenvolva durante a gestação, ou extremos de idade, se essa grávida tem mais de 40 anos, ou se é uma adolescente, todas essas alterações tornam a gestação uma gestação de alto risco, que demanda um acompanhamento mais intenso, tanto na frequência dos exames, quanto na orientação. Quando a gente traz isso para a perspectiva da adolescente, a gente não tem uma incidência grande de doenças como pressão alta, diabetes, que são doenças que aparecem com a idade, mais frequentes naquelas gestantes com mais de 40 anos. Porém, a gente pode ter problemas de desenvolvimento do feto pela falta de cuidado, de entendimento da necessidade de cuidado que essa adolescente tem. Na nutrição, na suplementação vitamínica, no acompanhamento alimentar, na execução dos exames. É uma fase da vida de maior rebeldia, de maior dificuldade de aceitação de determinadas regras ou condições, e por isso esse pré-natal acaba sendo deixado um pouco de lado. Sem falar do aspecto emocional para essas meninas, que não necessariamente programaram essa gestação e não estão prontas para esse suporte emocional que vai ser necessário para a chegada dessa nova vida. Pois é, acho que isso é toda uma situação que precisa ser planejada, ser pensada com muita cautela e com muito critério, né? E isso envolve também, e é muito importante na gravidez de uma adolescente, a família, não é? Com certeza. O pré-natal é aquela programação dos exames, é onde ela vai entender qual o tempo de duração da gestação, o que é importante ela deixar de fazer, ou o que é importante ela começar a fazer, quais suplementos, quais exames são importantes, e a família é o alicerce dessa grávida, né? É o que vai estimulá-la, é o que vai auxiliá-la, é a rede de apoio que ela vai ter durante esse período. A gente tem que pensar que na gestação na adolescência, muitas vezes essas meninas estão sozinhas, elas encontram os pais negando esse processo da gestação ou não auxiliando ela, responsabilizando ela pela gestação, deixando ela um pouco sozinha nessas decisões e nesse acompanhamento. Às vezes a falta do parceiro, do pai da criança, que pode não acompanhar, também ser um adolescente, não entender a importância desse momento.
Então, são meninas que precisam, além do acompanhamento pré-natal óbvio, obstétrico, de um alicerce emocional, de um acompanhamento psicológico, para que ela entenda quais vão ser as mudanças que vão chegar com a chegada do bebê e como que ela vai adaptar essas mudanças dentro da condição dela, de estudante, enfim. É tudo muito complexo e é importante a gente tratar disso para conseguir acolher melhor essas meninas. Realmente isso é fundamental. E agora, num panorama que a gente possa observar, é encontrado muita vulnerabilidade nesse elo, é encontrado muitas vezes mágoa, uma questão até psicológica mesmo, né, de você fazer a acolhida da família, ou em geral a família está aberta, porque é um baque muitas vezes, né? Isso a gente pode encontrar variadas situações nos diferentes perfis socioeconômicos, né? Mas a gente deve lembrar que a gravidez na adolescência basicamente é informação. Então, se essas adolescentes tiverem informação sobre como começarem a vida sexual de forma segura e prevenindo a gravidez, a gente já evita que a gestação aconteça efetivamente. E daí você vai encontrar nos diferentes perfis socioeconômicos diferentes acessos à informação ou à informação de qualidade, porque os adolescentes usam muito a internet, procuram muitas dúvidas na internet, mas nem todas as informações que eles vão encontrar são de qualidade ou são factíveis. Então, a família é primordial na condução para que essas meninas e esses meninos, também pais agora, encontrem informação de qualidade e uma via de comunicação com o obstetra, com a rede que vai atendê-la, que crie um canal de clareza, de transparência e leve essa informação de forma clara e fácil para elas. Eu tenho dados aqui, né? A taxa de gestação na adolescência no Brasil é alta em comparação com a América Latina, 400 mil casos por ano, puxa vida. Em fevereiro de 2019, o relatório da Organização Mundial de Saúde para a América Latina e Caribe mostrava um índice de 68,4 para cada 1.000 meninas de 15 a 19 anos no período entre 2010 e 2015. Taxa acima da média latino-americana, um pouquinho acima, que é de 65,5 e muito superior à mundial, à média mundial, que é de 46 bebês. Em 2017, o Ministério da Saúde confirmou esse cenário, apresentando mais de 546 mil bebês nascidos de mães adolescentes, mesmo com a diminuição de 17% que ocorreu nos últimos anos, essa evolução que a gente falava, né, doutora, que vinha acontecendo. Diante disso, o que a gente pode falar? A questão, por exemplo, de você, abstinência sexual, uma coisa um pouco mais, eu vou usar um termo, eu não sei se é o correto, mais repressiva, é o caminho, não é o caminho? Isso veio muito à tona no ano passado, foi muito discutido como uma medida federativa a repressão sexual nesse sentido, mas eu acho que no momento que a gente vive, nessa geração tão linkada, né, tão conectada à interatividade, a gente tem medidas assim tão imperativas e restritivas, acabam não agregando tanto. Afinal de contas, a gente conhece a adolescência, todos nós já fomos, sabemos como é um momento de rebeldia, um momento de experimentar o novo. Então, ao invés da gente proibir o novo, se a gente apresenta de outra forma, se a gente explica quais são os riscos, e lembrando aí que essas gestantes, né, essas adolescentes gestantes, para estarem grávidas, se expuseram a uma porção de possíveis doenças sexualmente transmissíveis pela falta de informação do uso do preservativo, por exemplo. Então, eu acho que a repressão não nos auxilia tanto na disseminação da informação e vai não nos trazer uma redução do número tão expressiva como a gente gostaria ou como a gente quer ver que é possível no mundo. Portanto, o diálogo é o fundamental, não é? E esse diálogo tem que estar presente nas mais diferentes instâncias, porque as adolescentes vão procurar, como a gente falou, a informação na internet, a informação entre os amigos. Se a família se aproxima, se a família acolhe, se na escola elas têm informação, e os meninos também, porque a gente não pode responsabilizar só no gênero feminino pela gestação, isso vai construindo um alicerce de informação para que a gente consiga, a médio prazo, reduzir esses números. Era isso que eu ia perguntar, né? Ninguém engravida solo. É biologicamente impossível, né? Nós não
né, no reino vegetal que há o broto, que se brota, né, as esponjas, né, elas brotam também no reino animal. Nós, seres humanos, não brotamos, né? Estou aqui, de repente, olha, nasceu um filho. A outra parte, a família da outra parte também deve participar, né, ativamente desse processo, né? Nós devemos, porque é uma questão, em primeiro lugar, de responsabilidade, né, de arcar com a responsabilidade e de integrar, né, porque é uma família nova que está sendo formada, de certo modo. Isso é uma necessidade de crescimento da sociedade, né? Sim. A gente parar de colocar o peso dessa responsabilidade nos ombros da menina e dividir ele. Então, quando a gente fala de educação, de informação, essa informação precisa chegar entre meninos e meninas com o mesmo peso, a mesma qualidade, a mesma responsabilidade. O que a gente faz e assiste muito, e é automático pela forma como construímos nosso raciocínio, é focar essas ações nas meninas e esquecer um pouquinho da participação dos meninos. Isso torna cada vez mais difícil, porque daí imagina, essa menina vem com exigências na hora do início de um relacionamento para o menino que não teve essa construção, esse raciocínio. E, enfim, é uma construção societária mesmo. A gente precisa pensar como sociedade que temos que tratar desse assunto com nossos filhos homens e nossas filhas mulheres, com alunos homens e alunas mulheres. Então tem um papel duplo, né? A própria família, né? No caso da educação, e também na escola, né? Com certeza, é um assunto que precisa ser levado para a escola de forma elegante, de forma clara, sim, com leveza, como o tema deve ser tratado em todos os âmbitos. Isso é fundamental, essa leveza. E no caso da gestação, né, quando descoberta, né, não adianta você gritar, brigar, né, a situação é essa, agora é daqui para frente. Né, não é algo que seja mutável, né, mas é algo que tem que ser administrado porque muda toda uma situação. Né? O que a gente pode mudar nesse caminho é diminuir o perfil de risco dessa gestação. Isso. Então, se esse casal adolescente for melhor acolhido pelas famílias, for instruído sobre o acompanhamento médico, isso torna mais leve a jornada da espera dessa nova vida chegando. Portanto, a gente incentiva muito que os pais, os meninos, os adolescentes também participem das consultas. Eles vão criando responsabilidade, entendendo esse novo momento que eles vão viver com a chegada do bebê e participando mais, tomando responsabilidade sobre o que está acontecendo. Pois é, isso é fundamental. Também mostra ser necessário, doutora, quanto mais cedo possível, a necessidade de levar a menina ao ginecologista, ao profissional dessa área? Com certeza. A gente recomenda consultas ginecológicas a partir do momento que essa menina começa a menstruar. Uhum. E essa importância não é para que a gente procure problemas de saúde, é para que ela comece a entender o que é o ciclo menstrual, como ela deve lidar com isso, o que são sintomas normais e anormais, e o que ela pode fazer para amenizar os incômodos que ela tem vindo o início das menstruações. Um dado importante é que gestantes adolescentes, por serem aquela população de risco das grávidas que a gente já falou, elas podem ter um maior risco de abortamento, ou um maior risco de parto prematuro, ou de restrição de crescimento do bebê, justamente por um acompanhamento médico inadequado durante a gestação. Eu tenho uma dúvida, já que você tocou nesse assunto, doutora, se é possível, você falou de menstruar, que a menina engravide antes mesmo da primeira menstruação. Isso pode acontecer? Quando uma menina começa a entrar na puberdade, ela começa a ter os estímulos hormonais para ir manifestando os caracteres sexuais, que a gente chama, né? As mamas crescem, os pelos crescem, e assim ela já sinaliza que ela está passando por essa transição hormonal. Essa menina começa a menstruar quando ela começa a ter ciclos mesmo. Mas no início da vida menstrual da mulher, esses ciclos podem ser anovulatórios e é comum que sejam. Por isso é comum quando você conversa com uma adolescente, ela fala, minha menstruação é irregular, eu nunca sei quando ela vai vir. Isso mostra uma coisa que a gente chama em medicinês de imaturidade do eixo hormonal. É uma imaturidade do corpo dessa menina em interpretar esses estímulos hormonais. Mas é importante saber que uma menina só pode engravidar depois que ela passou por esse processo da puberdade e ela começa a ter ciclos menstruais.
Não tem como ela engravidar sem ovular. O óvulo é fator primordial para que isso aconteça. Sim, sem dúvida. Agora, doutor, uma outra questão que eu queria trazer é justamente o atendimento multidisciplinar, né? As crianças nós levamos ao pediatra, nós temos os ebiatras, né, que são os médicos dos adolescentes, enfim. Eu queria até que me dissesse o que a gente pode considerar adolescência, se no caso da gravidez continuamos levando ao médico pediatra, ebiatra e em paralelo também a ginecologista, ao ginecologista. Como é que funciona isso? Pensando num acompanhamento de saúde fora do cenário da gestação, para a gente entender o que deve ser normal, essa criança, então um adolescente, segue acompanhando com o pediatra, que vai fazer o acompanhamento do desenvolvimento, do crescimento, do ganho de peso e tudo mais. O ebiatra é um profissional médico que se especializa no atendimento de adolescentes. Então, ele pode fazer essa transição do pediatra para o ebiatra e seguir em acompanhamento com o ebiatra, ou pode seguir em acompanhamento com o pediatra até que passe a um clínico geral, entendendo que a ebiatria é uma especialização dentro da pediatria. A ginecologia entra em paralelo, uma especialidade não exclui a outra. Então, essa menina que começa a menstruar, continua acompanhando com seu pediatra ou com seu ebiatra, se for a escolha, mas precisa de um acompanhamento ginecológico para entender essa seara do trato reprodutivo, do que é a menstruação, se o desenvolvimento dela está normal, o que é corrimento, o que não é corrimento, para esclarecer essas dúvidas. Então, são profissionais que caminham juntos, um não exclui a importância do outro. E é óbvio que numa situação de gestação na adolescência, essa menina vai precisar fazer um acompanhamento periódico com a ginecologista, então obstetra, para acompanhar a gestação. Mas durante toda a adolescência, ela vai seguir acompanhando com o pediatra ou com o ebiatra, que vai ter uma visão mais global da situação de saúde daquele indivíduo. Essa análise, né? Então, o que a gente tem que também pôr por terra é o preconceito, né, de que o ginecologista deve-se ir ao ginecologista, apenas a mulher que está, não sei, na fase sexual ativa, né, por conta disso, ou só quando engravida, procurar também o obstetra, né? Porque às vezes há essa ideia, não, o ginecologista tem que ser um grande parceiro, né, da vida da mulher, é o médico da mulher, né? É a médica da mulher enquanto houver vida, né? Não é uma coisa específica, só vou ao ginecologista porque estou grávida ou porque estou na minha fase sexual ativa, estou, né, com os hormônios. E depois é muito, muito mais importante também, né, para regular hormônios, para ajustar toda essa situação. Não se pode negligenciar e nem ter preconceitos, né, doutora? Com certeza, Fernando, isso é um tabu a desconstruirmos, é um problema de sociedade mesmo. Essa semana mesmo, eu atendi uma menina. Eu atendo no meu consultório privado, particular, então veja que é um nível socioeconômico alto. Sim. Uma menina de 20 anos que nunca havia passado no ginecologista. Então falta informação da família, falta condução para que essa menina tenha informação sobre o próprio corpo, entenda as condições, e falta a gente tratar isso sem tabu, sem preconceito. Não tem por que a gente carregar a ideia de que ir a ginecologista vai incentivar essa menina a começar a vida sexual. Não. Ir a ginecologista vai trazer informação para que ela comece a vida sexual de forma saudável e segura. É isso. A gente está aqui para levar informação e acho que isso é muito importante, sobretudo nesse tema da Semana de Prevenção da Gravidez na Adolescência. Eu gostaria de agradecer, infelizmente o tempo é curto, mas já fica convidada para voltar quando quiser, a doutora Naira Scartesini Sena, que é ginecologista e obstetra aqui em São Paulo. Muito obrigado, doutora Naira, acho que conseguimos chegar dúvidas que podem certamente permear a cabeça de muitas pessoas e trazer luz a esse assunto tão importante, né, no sentido de proteção à saúde, né? Com certeza, a gente conseguiu ser mais abrangente, além de falar sobre a gestação na adolescência, falar um pouco sobre assistência médica na adolescência, e vamos tratar desse assunto com menos tabus. Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes. Até uma próxima.